pode falar aqui, né? Ah, com a minha mãe foi assim, porque com a mãe dela já foi assim, então é uma história que veio da bisavó para avó, para mãe, para filha, que possivelmente vai acontecer lá com a filha da filha, né? Vejam bem, a filha nunca deve ser uma extensão da mãe, tá? O que a mãe foi é da mãe. A filha não tem que ser uma extensão. A mãe, por sua vez, como é que a mãe tem que ver isso, né? A mãe tem que ver isso como a sua filha sendo realmente um outro ser que cria, um outro ser que tem personalidade, um outro ser que tem os seus gostos, né? A filha... E quando eu falava na questão da bilateralidade, eu me referia exatamente a isso que você está falando. A filha não é uma extensão da mãe, como a mãe também não deve ser uma extensão da filha. Exatamente. Isso é recíproco. Ou seja, né? Então, e a filha, por outro lado, que eu estava tentando concluir, né? Ela também, agora vem a questão da bilateralidade, também não tem que ser essa extensão da mãe. Muitas vezes, vejam bem, nós temos as nossas figuras de identificação, né? A gente estuda isso, né? Que geralmente, né, são os nossos pais, ou nos cria, a gente se identifica com alguém, né? E daqui a pouco, vamos voltar para o exemplo da mãe e da filha, tá? Para não perder o gancho. A filha vem algo na mãe que a incomoda, mas ela está fazendo igual a filha, né? E ela se revolta, então ela passa a fazer diferente da mãe. Não precisa ter revolta, né? E isso é muito curioso, no momento que essa filha, ela entender que ela é ela e a mãe é a mãe, tá? Vejam bem, a gente tem a nossa figura de identificação, nossos pais, por exemplo, tá? Eu posso pegar o meu pai, trazer ele para cá e dizer assim, bom, o que é que eu posso pegar dessa figura de identificação? O que tem de positivo aqui? Ah, tem A, B, C, D e E, ótimo, eu posso pegar isso para mim, tá? O que tem de negativo? Sim, porque tem negativo, nós somos humanos, todo mundo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, tá? O que tem de negativo? Ah, tem isso, 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 então isso aqui eu não preciso pegar isso para mim. Isso... devolve ao outro. É interessante a gente falar, e é uma psique saudável, né? É a pessoa que está conseguindo detectar o que é bom naquela pessoa, naquela figura de identificação, seja lá o pai ou seja lá a mãe, e pegando aquilo para ela, o bom, deixando de lado aquilo que não vai servir. Só para concluir, outros passos, tá? Tem filhos que seguem a risca, né? São a cópia fidedigna, como a gente diz, né? Seguem aquilo que é bom, aquilo que é ruim, né? Tem outros filhos que, infelizmente, só seguem aquilo que é ruim, não conseguem enxergar o bom. Tem outros filhos que não seguem, né? Então é importante a gente entender esse processo clínico, né? Eu te interrompi. Não, eu estava só lembrando como as coisas se complexificam e se abrem cada vez mais, né? Quando a gente trata de assuntos que diz respeito à condição humana, né? Que quando você falava ali a importância no caso do exemplo da mãe e da filha, a filha saber quem é ela e a mãe saber quem é ela, né? Do que nós estamos falando aí, né? Da identificação de quem sou eu. Tá? E isso é muito fácil, muitas vezes, ser mesclado e daqui a pouco eu não sei mais quem sou eu. E isso se reflete na vida adulta. Né? No momento que, a minha vida não vai para frente. Um exemplo, tá? Mas para lá um pouquinho. Eu estou pegando as minhas... Eu entendi esse processo e eu estou conseguindo ver quem eu sou e pegando aquilo que é meu para mim e para, no caso, eu dar conta disso? Ou eu estou esperando pelo outro porque eu não entendi o que sou eu, o que é minha mãe, o que é meu pai? Né? O reflexo da vida adulta. Veja como essa questão da conquista do eu, ela não é definitiva, né? A qualquer momento ela pode escapar da nossa mão, né? A partir do momento, por exemplo, que eu me identifico comigo, daqui a pouco qualquer coisa pode me tirar desse eixo e eu me desconfiguro como pessoa. A conquista não é garantia, né? Nesse sentido que eu quero dizer. Bem, como a gente viu então, o Marcelo trabalhou mais nessa questão do exemplo da relação
dos pais com filhos, mais especificamente da mãe com a filha no teu exemplo. Acho importante deixar bem claro, né? Existe uma diversidade de exemplos, né? A gente não vai abrir aqui o leque, eu trouxe poucos exemplos, né? Em questão, para não ficar um vídeo longo, né? Mas conteúdo para essas tramas familiares não vai faltar, né? Então agora algumas horas de gravação. Exatamente. Mas eu acho muito importante também, além dessa que eu trouxe o exemplo da mãe com a filha, né? Que também serviria para ser o filho com o pai, né? Ou a mãe com o filho. Eu peguei apenas um, né? Mas eu acho que seria interessante tu colocares um pouquinho da relação de competição entre os irmãos, né? Num próximo vídeo que a gente pode estar gravando aí, que a gente não vai trazer nesse, mas que é muito interessante, a gente queria trabalhar um pouquinho da competitividade também dos pais entre eles mesmo, né? Mas eu acharia importante agora a gente trazer um pouquinho da questão da competitividade na relação dos irmãos, que a gente muitas vezes vê isso nas relações, os pais veem isso, não sabem como lidar. Então, o que eu vejo nessa questão quando a gente analisa, meu filho, a competitividade ou as divergências entre irmãos? Tá? Apesar disso ser um recorte específico, estamos avaliando a divergência entre os irmãos, tá? Sem dúvida nenhuma, nesse aspecto que está sendo analisado, tem sim questões dos pais implicadas aí, como também tem questões dos filhos. Tá? Eu quero dizer que, embora a gente trate isso de uma maneira particular entre os irmãos, não há como desconsiderar os fatores, né, secundários. Tá? Então, nessa questão da rivalidade entre os irmãos, o que a gente observa, geralmente? Tá? Os pais agirem de uma forma muito atormentada, tá? Aflitos em relação com esse quadro que eles estão vendo dos filhos brigando, discutindo ou nem falando entre si. Tá? Então, muitas vezes o que acontece? Os pais se entristecem com isso. Tá? Ou às vezes perdem a cabeça e agem por impulsividade, aí entra o desespero. Okay? Ou às vezes até mesmo passam a responsabilidade disso para os filhos, né? O popular assim, eles que se entendam. Né? A pergunta que eu faria nesse sentido é: de que adianta essa postura dos pais, né, em relação ao fato que precisa ser resolvido? Tá? E respondo, gente, não adianta absolutamente nada em termos de resolutividade do conflito que eles pretendem resolver. E por que eu digo isso? Por uma questão muito simples. Se o problema é da ordem da disrupção familiar, ou seja, do conflito entre os irmãos, ou se o problema é uma quebra na consonância da família, então, gente, o foco é este e nenhum outro. Compreende? Então, toda essa questão da maneira como os pais se conduzem, né, de uma maneira aflitiva, muitas vezes até histérica, na tentativa de resolução, não resolve a questão, porque o foco é aquele, o problema que está acontecendo entre os irmãos. Qualquer desvio desta realidade, né, implica numa distorção da verdade. Isso é muito importante. Né? E toda vez que a verdade está sendo distorcida, o que acontece? Estamos dando margem da problemática em si, né, tomar corpo. Então nós vemos o problema em si criando raízes, ou tomando corpo, se solidificando, se fortificando. Tá? Então, eu digo a vocês, essa é a síntese desse pensamento, que é a seguinte: a verdade é única, é uma só. E nesse caso que nós estamos discutindo,
A verdade é, queremos entender a relação complicada entre os filhos. Ponto final. Então, esse é um aspecto, né? A gente ter noção desse eixo, né? E do comportamento adequado para essa solução, para esse tipo de resolução. Né? Senão a gente sai, como eu falava antes, pela linha do desespero, da tristeza, e isso não resolve absolutamente nada. Aliás, confunde os filhos, né? Porque muitas vezes os filhos se socorrem no posicionamento dos pais. Os pais têm que ter essa estabilidade, né? Deveriam, pelo menos, ter essa estabilidade como modelo para os filhos. Ou seja, você que é meu pai, Está perdido. Está fora aí da casinha, né? Como é que eu estou então como filho? É como se tivesse dois barquinhos à deriva, em alto mar. Qual é a segurança, qual é a sustentação que esse pai, que essa mãe está dando, né?